Olá pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai abordar o tema da gestação. Então a gente vai falar sobre a parte relacionada à fisiologia da gestação, a fisiologia da gravidez, as diferentes fases ali, o que vai acontecer em cada trimestre. A gente vai falar sobre as alterações que vão acontecer durante a gravidez, entre as alterações hormonais relacionadas ao sistema imunológico, a formação da placenta, como está o metabolismo dessa grávida, as adaptações que vão acontecer a nível cardiovascular, a nível respiratório, gastrointestinal. E no final a gente vai falar um pouco sobre as etapas do processo de parto, né? E como a fisioterapia ela vai atuar ao longo de toda a gravidez, beleza? Então, de uma forma geral, vamos começar falando sobre a fisiologia da gestação, ou a fisiologia do processo de gravidez. Fica um pouco mais completo, tá? Então, basicamente, o que seria a gravidez? A gravidez ela vai iniciar a partir do momento que a gente tem a concepção do embrião, né? E aí, ao longo de 9 meses, a gente vai ter todo um processo de formação, de desenvolvimento, até o momento do parto, certo? E aí a gente lembra alguns conceitos, né, relacionados à embriologia. Então a gente tem lá o cromossomo masculino, que é o espermatozoide, se juntando ao ovócito feminino, e aí a partir disso a gente vai ter a formação de um zigoto, que vai ter os dois cromossomos, um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. E aí vai ser esse cara aqui quem vai ser o responsável por todo o processo de formação do feto, né? Enfim, todo o processo de desenvolvimento através das replicações celulares. Beleza? Isso de uma forma bem básica. De uma forma geral, quando a gente pensa na fisiologia da gravidez, a gente pode dividir a gravidez em duas grandes fases, ou talvez 3 grandes períodos, né? Isso vai variar bastante de acordo com onde você está estudando. Mas a gente tem basicamente o período embrionário, o período embrionário ele vai corresponder ao primeiro trimestre. Então, até a 12ª semana, a gente está falando de um período embrionário, ou seja, a gente vai ter a formação do embrião. A gente começa a ter um desenvolvimento estrutural, tanto dos órgãos quanto dos sistemas, certo? E aí esse período ele é o período de maior risco. Então, muitas vezes a gente pode ter, por exemplo, o aborto espontâneo nessa fase, se existe algum tipo de complicação. Então, é uma fase que se deve ter um pouco mais de cuidado, porque justamente a gente está tendo a formação, o desenvolvimento estrutural. Então, é um período de formação desse embrião e depois, né, a gente vai para outra fase, que é o período fetal. Então, depois das 12 semanas, a gente não está falando mais de um embrião. Então, a gente já tem ali um feto que foi desenvolvido. A gente já tem um processo, uma certa maturação desses órgãos, desses sistemas. E agora a gente vai começar a ter um funcionamento. E aí esse período, período fetal, ele vai durar da 12ª semana até o parto, que vai ser lá por volta da 40ª semana. Beleza? A gente pode ter o parto um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Então, entre 38 e 42 ainda é considerado normal. Então, nesse período, a gente começa a ter o funcionamento de alguns órgãos internos. E a gente vai ter o crescimento desse feto. Certo? E aí, quando a gente pensa lá na última fase, que é o parto, a gente sabe que o parto normal ele vai ocorrer em torno de 38 a 42 semanas. Então, quando o bebê nasce dentro desse prazo, a gente chama ele de a termo. Certo? Quando o bebê nasce com menos de 37 semanas, a gente chama esse bebê de pré-termo. Ou seja, ele é um bebê que ele nasceu antes do prazo, ele nasceu prematuro. Isso pode acontecer principalmente quando a gente tem uma gravidez de risco, quando a gente tem algum tipo de complicação relacionada a essa gravidez. Acima de 42 semanas, a gente considera esse bebê como pós-termo. E a gente também pode ter complicações no bebê que nasce
acima dessas 42 semanas. Então, a partir das 42 semanas, o bebê ele vai começar a entrar em sofrimento, porque a placenta ela tem um certo prazo. Então, conforme vai passando o tempo, a placenta também vai envelhecendo. A gente pode ter, por exemplo, alterações nessa placenta que geram essas complicações, beleza? Algo que também é importante a gente entender é o ciclo menstrual da mulher. E aqui eu vou fazer um esqueminha para ficar um pouco mais fácil. Bom, então aqui eu fiz um esqueminha para a gente entender um pouco sobre isso. A gente vai falar de 4 hormônios aqui que são importantes. Então, para entender o ciclo menstrual, em média ele vai durar de 0 a 28 dias, certo? Em torno de 28 dias. Para algumas mulheres, alguns dias a menos, para outras, alguns dias a mais, mas essa é uma média geral. Quando a gente chega aqui em torno de 14 dias, a gente vai ter um pico nesse hormônio que está em vermelhinho, que é o LH. O que é o LH? O LH é o hormônio luteinizante, certo? Esses dois hormônios que a gente vai falar, eles são hormônios formados pelas gônadas, tá? Então são hormônios sexuais ali da mulher. O homem também tem, né? Enfim, mas são hormônios gonádicos, né, que a gente fala. Então, o hormônio luteinizante, ele é o hormônio responsável por gerar o processo de ovulação, certo? Então, ao longo desses primeiros 14 dias, a gente vai tendo a gente tem a fase que a gente chama de fase folicular. E aí depois, a partir do 14º dia, a gente tem a fase lútea, certo? No 14º dia, vai ocorrer o processo de ovulação. Por que vai acontecer no 14º dia? Porque é quando a gente tem um pico no LH, né? Então a gente começa a ter um pico do LH, do hormônio luteinizante, por volta do 4º dia. E esse é o hormônio responsável pelo processo de ovulação, então a liberação do óvulo, certo? O FSH, ele vai estar aumentado no início do processo, do ciclo ali, e também nesse meio. Então esse aqui em azul é o FSH, que é o hormônio estimulador do folículo. Esse hormônio, o folículo estimulante, né, enfim, esse hormônio ele é responsável por realizar a maturação dos folículos. Então ele faz a maturação dos folículos para que a gente tenha a produção dos ovócitos, que a gente falou lá no comecinho, né? Então os ovócitos eles vão ser liberados para que a gente tenha a ligação, né, do espermatozoide, ele vai atravessar esse ovócito, né, e aí a gente vai começar a ter o processo ali da formação do embrião, beleza? Isso de forma bem errada, bem superficial, só para a gente entender o contexto geral. Então esses dois hormônios eles são extremamente importantes. Eu vou fazer um outro aqui agora de verdinho, tá? Então esse verdinho aqui é a progesterona, beleza? Então esse hormônio verdinho aqui, ele é a progesterona. A gente vai entender um pouco da função da progesterona. Então quando a gente pensa na função da progesterona, a progesterona a gente vai falar mais dela depois, mas ela é um hormônio muito importante para manter o feto, para manter o processo gestacional. E ela vai ser produzida ao longo de toda a gestação. E ela vai aumentando de forma gradual, certo? Quando a gente tem esse pico de progesterona, o que vai acontecer? A progesterona ela atua fazendo um feedback negativo, então ela inibe o LH e ela inibe o FSH. Então a principal função da progesterona é realizar um processo de feedback negativo. Então, enquanto a progesterona está aumentada, nesse período aqui, do 14º até em torno dos 20 e poucos dias, a gente vai ter aquele ovócito disponível para ser fecundado, certo? Aqui no final, quando a gente tem a diminuição da progesterona, ela para de atuar de forma inibitória sobre o LH e o FSH, e a gente começa a ter o quê? Um aumento dos níveis de LH e FSH. Por quê? Para que a gente tenha a formação de um novo ciclo. Então, aqui no final desse período, em torno dos 28 dias, a gente tem a diminuição da progesterona. E por que a progesterona diminui? Quando a gente tem a diminuição da progesterona, a gente tem um novo ciclo menstrual que vai se iniciar. Então a gente tem a formação, a eliminação ali daquele corpo lúteo, enfim. E um outro hormônio que também caminha meio parelho, a gente está falando dele separadamente, já está ficando uma emboleira, né? Mas é o estrogênio, né? Então o estrogênio, que é esse aqui que eu vou fazer de laranjado, ele tende a ter um pico também ali em torno do 14º dia, depois ele vai diminuir.
E qual que é a função do estrogênio, que é esse cara que a gente desenhou aqui? O estrogênio ele vai ser responsável pelo pico de LH. Então, quando o estrogênio aumenta, ele aumenta também a quantidade de LH para que a gente tenha o processo de ovulação. Então, o estrogênio também é responsável por auxiliar nesse processo de ovulação. Então, aí o LH aumentado ele gera a ovulação, né? E aí a gente tem a formação ali do corpo lúteo, beleza? Então, isso de uma forma geral, essas são algumas alterações normais. E aí depois começa tudo de novo. Então, vamos supor que nessa fase, se a gente não teve a fecundação desse ovócito, a gente vai ter o início de um novo ciclo menstrual, certo? Agora a gente vai falar de algumas coisas relacionadas às alterações hormonais ao longo dos 9 meses. Então ali a gente só entendeu o ciclo menstrual, beleza? Que não está relacionado ali com a formação do embrião nem nada. Então isso é o que acontece ao longo dos 28 dias, esse ciclo se repete até que ocorra a fecundação. E quando a gente pensa num processo, né, de gestação que vai durar ali 9 meses, vamos colocar aqui, por exemplo, 10 meses, né? E aqui no 9º mês a gente vai ter o parto. O que vai acontecer? Então, nesse primeiro mês, vamos acompanhar aqui ao longo da gestação. A gente falar dos principais hormônios aqui, beleza? Então, basicamente, nesse comecinho, a gente vai ter um pico de um hormônio que é o HCG. Então, no começo da gestação, a gente tem um pico hormonal do HCG. E aí, depois desse HCG, nos próximos meses, ele começa a diminuir e ele se mantém mais baixo até o final ali da gestação, certo? O que é o HCG e qual que é a função do HCG? Então, basicamente, o HCG, né, que é a gonadotrofina coriônica humana, ou também conhecido como beta-HCG, ele vai ter esse pico no começo, que é justamente para como se ele identificasse que tem um bebê ali. Então, como se ele mandasse um sinal para o corpo que existe um bebê ali, para que a gente não tenha a eliminação daquele corpo lúteo, para que o ciclo menstrual ele não se repita, né? Porque no final do ciclo menstrual a gente tem a eliminação daquele corpo lúteo, né? E é ali que acontece o sangramento e tudo mais, para que inicie um novo ciclo. Então, o beta-HCG, quando a gente pensa na função dele, vou escrever aqui, a gente vai ter um aumento do beta-HCG no início dessa gestação, porque a função dele é manter o corpo lúteo. Como que ele vai manter o corpo lúteo? Então, o HCG, o beta-HCG, ele está relacionado com o aumento dos níveis de progesterona. Então, ele aumenta os níveis de progesterona. E lembra que a progesterona, ela inibe o LH e ela inibe o FSH. Então, quando os níveis de progesterona estão altos, a gente não vai ter o fim daquele ciclo, né? Então, a gente não vai ter a eliminação do corpo lúteo. E isso vai fazer com que a gente tenha o embrião ali sendo formado. Então, quem que vai liberar esse SHCG? Né? Então, ele vai ser produzido pelo embrião. Então, a partir do momento que a gente tem a formação do embrião, a gente começa a ter um pico na produção do beta-HCG, que vai manter o corpo lúteo aumentando a produção ali da progesterona, beleza? Além do beta-HCG, a gente vai ter dois hormônios que são extremamente importantes. Um deles, a gente já falou, os dois, na verdade, a gente já falou, né? A gente vai abordar com um pouco mais de detalhes. Então, um deles é a progesterona, e eu vou fazer ela de azul, né? Então, a progesterona, ela vai aumentar a partir do momento do início da gravidez, ela vai ter ali o seu pico em torno do 9º mês, depois ela começa a cair. Então, a progesterona é a que está em azul. E a gente tem também um aumento ali dos níveis de estrogênio de forma gradual também. Certo? Então a gente tem a progesterona e o estrogênio. Vou colocar ele aqui embaixo mesmo. Agora a gente vai entender qual que é a função desses hormônios durante o processo de gravidez, durante a gestação. Então, como a gente já falou, a progesterona ela tende a ter um aumento gradual ao longo de toda a gravidez, né? Então foi isso que a gente viu, uma curva ascendente. E ela está relacionada com diversos processos. Então, um deles, que é extremamente importante, é que ela vai atuar de forma inibitória, impedindo a contração do músculo liso. Então, o que ela faz? Ela impede a contração miometrial, ou seja, a contração do útero. Tá? Então, qual que é uma das principais funções da progesterona? Ela diminui a contração da musculatura lisa, certo? Isso é importante para que a gente não tenha expulsão do feto. Além disso, né, ela também vai atuar
auxiliando no crescimento das mamas, então ela também tem um papel relacionado ao crescimento da mama, que é uma das primeiras coisas que a gente vê na gestante, então tende a ter um aumento das mamas no início da gestação. E como a gente já falou, ela faz a supressão do FSH, no hormônio estimulador do folículo, que mantém ali o processo de gravidez rolando, beleza? Em relação ao estrogênio, né, o estrogênio ele vai auxiliar principalmente no desenvolvimento, ele também auxilia, né, no processo de desenvolvimento, crescimento das glândulas mamárias. Além disso, ele é responsável por auxiliar no processo de hiperplasia, que é o aumento da replicação celular, multiplicação dessas células, e hipertrofia do útero ao longo da gestação. Por que as células uterinas elas precisam desse processo de hiperplasia e hipertrofia? Para conseguir abrigar o feto. Então a gente tem o crescimento do feto ao longo da gestação. E o útero ele precisa acompanhar. Então o estrogênio é um hormônio importante que auxilia nesses processos. Uma outra coisa que ele faz é auxiliar no aumento do fluxo sanguíneo para o feto. E no final da gestação, ele tem uma relação com a indução do parto. Tá? A gente vai falar um pouco mais disso quando a gente for falar do parto, mas basicamente ele aumenta a sensibilidade ali do músculo liso à ocitocina. A ocitocina que é quem gera ali um feedback positivo para a contração do miométrio e do útero. E esse hormônio ele atua, né, auxiliando numa maior sensibilidade dos receptores à ocitocina. Beleza? A gente fala dele mais pra frente. E uma outra coisa que é importante é que lembra que o HCG ele vai estar aumentado aqui nesse processo de início da gestação. Por volta do segundo mês ali, o HCG ele começa a ter um decréscimo, então ele começa a diminuir. E lembra que o HCG, uma função importante dele é produzir a progesterona. O que acontece? Por volta do segundo mês a gente vai ter uma coisa que é importante, que é a formação da placenta. Então aqui a gente tem a formação da placenta entre o segundo e o terceiro mês. Quando a gente tem a formação da placenta, isso é importante, porque a placenta ela vai produzir um hormônio que é o lactogênio placentário. Então, quando a gente tem a formação da placenta, a gente tem a formação de um hormônio que é o lactogênio placentário. E esse hormônio, o lactogênio placentário, ele vai ser produzido no final do primeiro trimestre, como eu falei, porque é quando a gente tem a formação dessa placenta. E ele está relacionado também com o processo de aumento das glândulas mamárias. Então ele também está relacionado com o aumento ali das glândulas mamárias. E também ali da produção do leite, mais no final da gestação ali. E ele está relacionado com alterações metabólicas que vão acontecer. Então ele aumenta, né, ele induz o processo de lipólise materna, ou seja, a quebra de ácidos graxos, né, de triacilglicerol no corpo da mãe, para que seja usado como substrato de energia. A gente vai falar disso mais para frente. Ele aumenta também a gliconeogênese, certo? Ali no feto. Então esse hormônio, o lactogênio placentário, a gente vai falar dele, ele tem um efeito importante, que é um efeito anti-insulínico. Ou seja, o que ele vai fazer no corpo da mãe? Basicamente, ele vai impedir a atuação da insulina, e aí, quando ele faz isso, ele aumenta a quantidade de glicose circulante na mãe. E essa glicose ela vai ser utilizada pelo feto. Então, o feto, para ele se desenvolver, ele precisa de glicose, ele que vai utilizar a glicose. E aí, por conta desse hormônio, a gente pode ter também uma condição que é a diabetes gestacional. A gente fala disso mais pra frente. Então, a mãe começa a ter muita produção de insulina, a mãe começa a ter um aumento da produção de insulina como uma tentativa de compensação, e isso gera o processo de diabetes gestacional. Além desses hormônios, né, tem outros dois hormônios que são importantes a gente pelo menos citar eles. Né? Um deles é a relaxina, que também vai ser liberada ali durante o processo de gestação. E a relaxina, ela é um hormônio que vai ser liberado porque ela aumenta a lacidão dos ligamentos, ela atua em diversos sistemas, né? Mas basicamente ela vai aumentar a lacidão ligamentar, né? E assim ela melhora a mobilidade de uma forma geral, principalmente da região pélvica. Então, como os ligamentos eles ficam mais láceos, eles ficam mais frouxos, isso auxilia, né, na maior mobilidade pélvica, que vai ser importante durante o parto, para que o bebê consiga passar. E também na fase a gente vai ter a liberação da prolactina, que está relacionado ali com a produção do leite, certo?
e outros hormônios, como a ocitocina, que a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Então, em relação às alterações hormonais que vão acontecer na gravidez, essas são as principais. Bom, fiz um esqueminha do coração aqui do lado, que agora a gente vai falar das alterações cardiovasculares, que também são várias. Bom, então vamos lá. Quando a gente pensa nas alterações cardiovasculares, a gente tem que entender que durante o processo de gestação a gente precisa ter essa circulação sanguínea para a mãe, a gente precisa ter uma circulação sanguínea para o feto. Então o que vai acontecer? Durante a gestação a gente vai ter um aumento da volemia, ou seja, um aumento da quantidade de sangue ali. Então um aumento da volemia entre 30% e 40%. Esse aumento de volemia ele vai iniciar a partir da sexta semana. Então inicia a partir da sexta semana da gestação e ele vai aumentando de forma gradual até a 34ª. Ele se mantém aumentado ali, beleza? Uma coisa que pode acontecer nessa fase, por conta desse aumento de volemia, é que a gente tem um aumento muito rápido de plasma. Só que a gente não tem um aumento tão grande da produção de células sanguíneas. Então a gente pode ter, por conta desse aumento de volemia, o que a gente chama de anemia relativa. Então a mãe, ela tem lá, quando você olha a porcentagem ali de células sanguíneas, né, enfim, comparado com o volume de sangue, volume sanguíneo, ela tem uma diminuição, né, uma anemia. E isso é uma anemia que a gente chama de anemia relativa, porque ela é causada justamente por esse aumento ali de volemia durante a gravidez. Então, anemia relativa. Basicamente, você tem um aumento muito grande da quantidade de plasma, e esse aumento na quantidade de eritrócito, de células, ele não acompanha. Tá? E aí a gente tem essa diminuição da quantidade de ferro, enfim, que está relacionada com a anemia, beleza? Em relação a esse aumento de volemia, a gente precisa lembrar que duas coisas acontecem. Então, basicamente, quando eu tenho mais sangue, eu vou ter um aumento no retorno venoso. Então, se eu tenho mais sangue circulando, uma outra coisa que acontece, a gente tem também, deixa eu colocar aqui, né? A gente tem um aumento do débito cardíaco. Eu vou explicar para vocês o porquê. Então, a gente tem um aumento do débito cardíaco da gestante em torno de 10 a 15 BPM, né? Do normal dela de repouso. Pode aumentar até mais. E aí, o que vai acontecer, né? Por que ocorre esse aumento do débito cardíaco? Quando eu tenho um aumento de volemia, que é o que a gente estava falando aqui, se eu aumento a volemia, a quantidade de sangue que eu tenho, né? Em teoria, a gente tende a ter um aumento no retorno venoso. Além disso, um aumento no volume sistólico. E a gente já falou que tem um aumento da frequência cardíaca. Certo? Então, tudo isso aqui vai ser responsável por esse aumento no débito cardíaco que a gente falou. Então, esses três fatores, o aumento do retorno venoso, o aumento do volume sistólico e da frequência cardíaca, ele vai estar relacionado com um maior débito cardíaco. Por que aumenta o volume sistólico? Quando eu tenho um aumento do retorno venoso, ou seja, a quantidade de sangue que está voltando para o coração, lembra da lei de Frank-Starling, quanto mais o coração ele distende, mais força ele tem para contrair. Então, se eu tenho mais retorno venoso, eu tenho mais distensão, consequentemente eu tenho mais volume sistólico. E a frequência cardíaca ela também vai estar elevada. Então, tudo isso vai contribuir para o aumento do débito cardíaco. Por que esse aumento do débito cardíaco ele precisa acontecer? Por quê? A gente precisa ter um aumento, né, de fluxo sanguíneo para o feto. Então, o coração, além dele mandar oxigênio para todos os tecidos da mãe, ele precisa mandar sangue para o feto, para que ocorra o processo de formação e depois do desenvolvimento. A gente também tem um aumento da perfusão renal, então tem mais sangue sendo mandado para os rins. E uma das coisas que pode acontecer, a mulher também tem um aumento ali no acúmulo de urina, aumento da frequência urinária por conta disso, né? O rim está filtrando mais sangue. E o aumento do fluxo ali para as glândulas mamárias, para a pele, né? Então tende a sentir um pouco mais calor, acaba tendo mais fluxo para tentar gerar um processo de resfriamento, entre outras coisas. Apesar de a gente ter essas alterações cardiovasculares relacionadas ao aumento da volemia, se eu penso que eu tenho um aumento de volemia, ou seja, eu tenho mais sangue dentro das minhas artérias, em teoria eu devia ter um aumento da pressão arterial. Né? Porque é isso que acontece. Lembra que a pressão arterial ela tem uma equação, né? Que é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. E o que acontece com a pressão arterial durante a gravidez? A pressão arterial ela vai ou se manter, ela se mantém a mesma, ou em alguns casos ela diminui. Tá? E aí por que isso vai acontecer? A gente tem alguns fatores que estão relacionados principalmente com a diminuição
da resistência vascular periférica. Então o débito cardíaco ele aumentou, como a gente viu, né, porque eu preciso mandar mais sangue para o feto, tem aumento do sangue mandado para os rins, entre outros fatores. Só que a resistência vascular periférica ela diminui, né? Então ela vai diminuir por dois motivos principais. Um deles é a formação da árvore capilar placentária. Então a gente tem a formação de uma árvore com vários capilares que baixam muito a resistência vascular periférica ali na região da placenta para que tenha processo de circulação fetal. Isso é um dos fatores que contribui para essa resistência vascular periférica. E ao longo da gravidez, né, durante a gravidez, a gente tem a produção de vários metabólitos, né? Dentre eles, a gente tem a produção de metabólitos vasodilatadores. Por exemplo, o óxido nítrico, que é um vasodilatador. Então, de uma forma geral, ao longo da gravidez, a gente tem mais moléculas vasodilatadoras sendo produzidas do que as vasoconstritoras. Isso favorece esse processo de diminuição ou a manutenção dessa pressão arterial mesmo a gente tendo um aumento de volemia. Beleza? Bom, continuando aqui agora, vou desenhar um pulmão. Então, quando a gente pensa nas alterações respiratórias, eu desenho um pulmãozinho aqui, bem mais ou menos, só para ficar representativo, tá? Imagina que eu tenho um feto crescendo, né, um bebê crescendo dentro desse útero. Isso começa a expandir, então a gente vai começar a ter um processo de compressão das estruturas. Tanto as estruturas pulmonares e também uma compressão do diafragma, certo? Além disso, a gente começa a ter um processo de cifose, alterações posturais que vão influenciar também. A gente tem uma diminuição da expansibilidade desses pulmões por conta da compressão. E aí, para tentar compensar isso, né, a gente vai ter um aumento da frequência respiratória. Então, uma das tentativas de compensar essa diminuição da expansibilidade pulmonar é aumentar a ventilação. Então, aumenta a frequência respiratória para tentar aumentar a ventilação e manter ali o aporte necessário de oxigênio, tanto para a mãe quanto para o feto. E nas fases finais, no final da gestação, muitas vezes a mãe ela pode desenvolver, né, processo de dispneia, fadiga excessiva, porque fica mais difícil respirar, né? Essa expansibilidade diminui ainda mais, o feto cresce ainda mais, então acaba dificultando um pouco, principalmente nas fases finais aí da gestação. A gente tem também alterações gastrointestinais, eu não vou desenhar, vou só escrever mesmo. E essas alterações elas vão acontecer por vários motivos, né? Dentre eles a diminuição da musculatura lisa da motilidade. Então, a gente tem a diminuição da ação do músculo liso, que consequentemente diminui a ação dos esfíncteres. Lembra dos esfíncteres esofágicos? Né? Eles vão estar diminuídos. Isso aumenta, por exemplo, a chance de refluxo, náusea, entre outras coisas. E também a gente tem a diminuição da motilidade. Né? Quem que diminui essa ação da musculatura lisa? É um hormônio que a gente já falou, que é a progesterona. Então ele atua tanto na diminuição da musculatura lisa do endométrio como no restante do corpo, beleza? E o que a gente tem como repercussão de tudo isso? Principalmente no começo ali, a gestante ela vai ter náuseas, né? Ela vai ter refluxo esofágico, por conta da diminuição desses esfíncteres. Pode ter, né, ao longo da gravidez, constipação, por conta da diminuição da motilidade. Além disso, também ocorre uma diminuição do fluxo sanguíneo gastrointestinal, enfim. Então, essas são algumas das alterações que a gente pensa nessa parte gastrointestinal. A gente também vai ter alterações relacionadas à parte músculo-esquelética, né? Então, a gente tem alterações músculo-esqueléticas. Então, por conta de algumas coisas, então, ao longo do crescimento, a gente vai ter a gestante, muitas das gestantes, né, sentem dor lombar, e essa dor lombar geralmente ela vai estar relacionada com a sobrecarga mesmo, né? Então, você tem um deslocamento do centro de gravidade, né, que também gera alterações ali, alteração no centro de gravidade. Acaba gerando essa sobrecarga na região lombar. A mãe vai ter ganho de peso, que é comum dentro da gestação, né? As articulações elas ficam mais instáveis por conta da liberação de relaxina, que a gente falou, né, que gera essa laxidão ligamentar. Isso é bom para aumentar a mobilidade do útero, mas também gera outras complicações.
E a gente vai ter outras coisas acontecendo, né? Então a gente tem, por exemplo, em relação a alterações musculares, a diástase abdominal. Um processo que vai acontecer, é um processo normal, né? Só que a gente pode ter uma diástase exagerada. Então a diástase abdominal, ela vai ter ali em torno de até 2 centímetros, né? Se eu tenho uma diástase acima de 2 centímetros, já é considerado uma diástase patológica, certo? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E a diástase, ela pode gerar, sim, tanto questão de diminuição da estabilidade abdominal, pode gerar dor, entre outras coisas. Então, em relação às queixas musculoesqueléticas, a gente vai visar diminuir elas. E a gente tem outras coisas, né? Então, quando a gente pensa no músculo esquelético, a gente vai ter as alterações posturais, as cifoses, as lordoses, posturais. A diástase abdominal a gente já falou, a questão das dores lombares, né? Dor cervical é muito comum também, entorse de tornozelo. Uma coisa que acontece muito é o linfedema, tanto em membro inferior quanto em membro superior. A gente pode ter, por exemplo, a síndrome do túnel do carpo por conta do linfedema, paralisia facial, quando tem edema ali na região de face, né? Pode gerar compressão do nervo facial ali. Então, isso são algumas coisas que a gente pode experienciar ao longo da gravidez, algumas queixas que a gente pode ter, dentre várias outras, tá? Só pra gente ter uma ideia geral. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho o assunto, a gente vai falar sobre as fases do trabalho de parto, de forma mais geral. A gente vai abordar também algumas coisas que a fisioterapia pode fazer, né, de forma bem superficial também, ao longo dessas fases, beleza? Então, a gente já falou sobre as alterações que vão acontecer ao longo da gestação, agora a gente vai falar sobre as fases do trabalho de parto. Então, basicamente, o trabalho de parto ele vai acontecer a partir do rompimento da bolsa, né, do momento que eu tenho rompimento da bolsa e aumento das contrações. E a gente vai ter 3 fases. A primeira fase é a fase que a gente chama de fase latente. O que seria essa fase latente? A fase latente é quando a gente começa a ter um processo de dilatação inicial. Então, você começa a ter as contrações, né, só que o bebê ele ainda está alto. Então, quando eu penso na placenta, eu tenho um bebê que está alto, certo? E a gente começa a ter as contrações. Então, início das contrações. Então, a gente vai ter um intervalo de contrações um pouco maior, em torno de 5 minutos para cada contração, mais ou menos. E aí, conforme a gente vai avançando, esses intervalos vão ficando menores, beleza? Nessa primeira fase, não tem muito que a fisioterapia realizar com o paciente, né? Então, a gente vai orientar para que o paciente se alimente bem, para que ela se hidrate, né? Se ela sentir dor no banho quente, pode ajudar nessa parte de analgesia. Mas a gente não tem muito o que fazer nessa primeira fase, que está tendo início ali, não é uma fase que gera ainda muita dor comparado às outras fases. A segunda fase, né, que vai ser depois da fase latente, é a fase ativa. Na fase ativa, a gente vai ter um tempo mais prolongado. Então, ela vai iniciar a partir do momento que eu tenho 5 centímetros de dilatação. A gente já começa a ter um processo de dilatação de 5 centímetros. E para que o bebê nasça, a gente precisa de uma dilatação de pelo menos 9, 10 centímetros mais ou menos, tá? Nessa fase, a gente vai ter contrações de 1 minuto com 2 a 3 minutos de intervalo. Então, a gente começa a ter uma intensificação dessas contrações, elas são mais vigorosas, gera dor. E essa é a fase em que o bebê está passando pelo útero, certo? Então, nessa fase o bebê está passando pelo útero. Uma coisa que a gente falou aqui, né, que essa fase vai iniciar a partir dos 5 centímetros de dilatação. E aí a gente tem um valor que é médio, né, que vai variar de pessoa para pessoa, mas em média a gente tende a ter um ganho de 1 centímetro de dilatação por hora, né? Então esse período dessa fase ativa, ela tende a durar em torno de 5 horas, às vezes menos, às vezes mais, vai depender. E nessa fase a fisioterapia ela vai ser importante, porque nessa fase a fisio ela vai trabalhar com técnicas de analgesia, certo? Então, técnicas de mobilidade pélvica para auxiliar na passagem, né? a avaliação do colo, da dilatação, né? Então você introduz os dedos ali, dá para ter uma noção da quantidade de dilatação do colo. E aí, para analgesia, a gente pode utilizar tanto questão do banho quente, massagens, correntes, alguns posicionamentos, né, que geram uma analgesia. E em casos que realmente não a mulher sente uma dor
que é incontrolável, pode ser utilizada na analgesia de parto, né, em casos que realmente ela tem muita dor. E é uma injeção raquimedular, né, para diminuir aí essa dor que a mulher vai sentir. Por fim, a última fase vai ser a fase de expulsão. Então, a fase de expulsão vai ser a partir do momento em que o bebê ele atinge 9 centímetros de dilatação, 9 a 10 centímetros de dilatação, e a gente já tem o bebê posicionado. Então, o bebê ele já está posicionado. Esse momento que o bebê está posicionado é o momento que você consegue ver a cabeça do bebê. Então, a gente tem a visualização da cabeça do bebê, certo? Ou do feto ali, né? Enfim. Bom, então fiz um esqueminha aqui, né, a nível didático. Imagina que é o momento que você tem o bebê posicionado ali já, né, em plano negativo, enfim, está pronto para ser expulso, beleza? E aí nessa fase, o que a físio vai fazer vai ser orientar técnicas de respiração, orientar em relação ao posicionamento, deitado, de cócoras, posições que facilitem essa expulsão e auxiliar naquilo que é necessário. Então, tirar foto, né, dos pais ali, enfim, no momento, enfim, fazer o que precisar, né? Basicamente é isso. E uma coisa que é importante, né, que eu acabei não falando, são os hormônios durante o parto. A gente falou dos hormônios lá no começo. Os hormônios eles são importantes ao longo de toda a gestação. E no parto também. Então a gente vai ter a atuação ali de alguns hormônios durante o parto. Então, por exemplo, a gente pensa nos hormônios no parto. Um dos principais hormônios que todo mundo lembra é a ocitocina, né? Então a ocitocina é o único hormônio que atua através de feedback positivo. Então o que a gente vai ter? Imagina que aqui eu tenho o bebê, em volta a gente tem a musculatura lisa, certo? Quando a gente começa a ter a distensão na parede do útero, né, isso vai mandar um sinal para receptores que a gente tem aqui no útero, gerando, né, lá no sistema nervoso central a liberação da ocitocina. A ocitocina, ela vai fazer com que a gente tenha a contração do músculo liso, então ela vai fazer com que o músculo liso contraia. Quando o músculo liso contrai, a gente tem um processo do bebê batendo aqui nessa região do útero ali. Isso gera uma distensão e gera um reforço positivo. Então, quanto mais forte ele contrai, mais o bebê ele vai bater contra essa parede do útero e mais a gente vai ter liberação de ocitocina. Então, a gente chama isso de feedback positivo. Isso vai acontecer até que a gente tenha uma contração forte o suficiente para realmente expulsar esse feto ali, expulsar essa criança, esse bebê, enfim, tá? Então, basicamente é isso. E tem outro hormônio que também vai ser liberado, né, que é a corticotropina placentária. A corticotropina placentária, eu falei errado, não tinha falado que era o estrogênio quem fazia isso. Mas a gente tem um outro hormônio que é o CRH placentário, que é a corticotropina placentária. O que ela faz? Ela aumenta a sensibilidade à ocitocina. Então ela faz com que os receptores eles fiquem mais sensíveis à ocitocina, fazendo com que a ocitocina se ligue com mais receptores e gere uma maior força de contração até que a gente tenha a liberação aí desse bebê, desse feto, certo? Então isso aqui são as fases de um parto normal, tá? Também pode acontecer a cesárea, e a cesárea ela vai acontecer uma vez que o parto normal não foi possível. E existem algumas indicações, vou falar de uma forma geral. Então a cesárea ela vai ser indicada caso a gente tenha uma ausência de dilatação. Então se não está conseguindo dilatar, é recomendado que a cesárea seja feita. Se ocorre, por exemplo, um prolapso do cordão umbilical, é recomendado, né, que seja feita a cesárea, porque pode ter um estrangulamento do bebê quando ele vai sair ali. Se o bebê está numa apresentação transversa, ou seja, ele não está posicionado corretamente, aí nesse caso vai ser necessário a cesárea. Se ocorre um deslocamento prematuro da placenta, né, então um deslocamento da placenta antes da hora, também vai ser recomendado a cesárea, porque pode ser que essa placenta ela rompa, tenha alguma alteração, pode ser incompatível com a vida. E pacientes que têm doenças transmissíveis. Então, por exemplo, o vírus da AIDS ele pode ser impedido, né? Pode ser que o filho da pessoa que tem AIDS ele não nasça com a doença, né? Se feita ali corretamente a cirurgia, né, a cesárea. Então pode ser que, né, alguns outros vírus também, aqueles vírus que não atravessam a barreira placentária.
tá? Isso pode acontecer. Então, basicamente é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a fisioterapia em si, né? Então, os objetivos da fisioterapia na gestação, algumas abordagens, né? Enfim, trazer algumas evidências relacionadas a isso. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente falou aqui basicamente sobre as fases do trabalho de parto, né? A gente falou sobre as alterações gastrointestinais, as alterações respiratórias, musculoesqueléticas, as adaptações cardiovasculares, as alterações cardiovasculares, falou sobre as alterações a nível hormonal, o ciclo menstrual e, de uma forma geral, sobre a fisiologia da gravidez, alguns conceitos importantes. Beleza? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que tenha te ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!